Bom, pessoal, vamos começar a responder as integrais duplas, certo? Então, nada mais é do que resolver uma integral. A diferença é que a gente vai ter que resolver ela duas vezes. Então, primeiramente, né, eu tenho aqui o meu exemplo 1, a integral de 0 a 3 e a integral de 0 a 2. 4 menos y ao quadrado dy dx. Então, primeiro eu resolvo essa integral de dentro, ou seja, a integral que vai de 0 a 2, né, de 4 menos y ao quadrado dy. Então, vamos lá. Eu vou repetir, né? Então, de 0 a 3. Vou dividir aqui para a gente ficar bem certo do que está fazendo. Então, com relação a y, pessoal, a integral de 4 com relação a y é 4y, certo? A integral de menos y ao quadrado com relação a y vai ser menos y à terceira sobre 3. Resolvi minha primeira integral. E essa minha integral está indo de 0 a 2. E também sobrou aqui o meu dx, certo? Então, antes de resolver essa minha segunda integral com relação a x, eu vou jogar, certo, a minha integral definida. Ou seja, eu vou ter a integral de 0 a 3, certo? Então, primeiro, substituo de cima, não é isso? Então, 4 vezes 2, 8, certo? Menos y ao cubo, ou seja, 2 ao cubo, vai dar 8 sobre 3, certo? Menos, e agora eu substituo de baixo. Sendo que, pessoal, 4 vezes 0 é 0, e 0 ao cubo dividido por 3 também é 0. Ou seja, minha segunda parte é 0, tá ok? Isso tudo aqui, né, dx. Então, eu fiquei com a integral, né, de 0 a 3, de 8 menos 8 sobre 3, certo? Dx. Então, essa aqui é fácil, a integral de constante, ou seja, eu vou ter 8, a integral de 8 dx é 8x, menos 8 sobre 3, né? X também. Isso tudo aqui tá de 0 a 3, certo? Eu não tenho constante porque minha integral é definida, tá ok? Então, jogando aqui os valores, eu vou ter, primeiro de cima, né? 8 vezes 3, 24, certo? 8 vezes 3 também, 24, dividido por 3, ou seja, 24 dividido por 3 vai dar menos 8. E agora, substituindo de baixo, ou seja, menos, substituindo de baixo, 8 vezes 0, 0, e aqui também vai zerar. Ou seja, minha solução final, pessoal, é igual a 16. Então, está aqui a solução da minha integral dupla, certo? Então, pessoal, meu segundo exemplo aqui, ó, eu tenho a integral de 0 a 3 e a integral de menos 2 a 0, né? De x ao quadrado vezes y, menos 2xy dy dx. Então, primeiro passo, né? A gente resolve essa integral de dentro, ou seja, de menos 2 a 0, né? Dy. Então, eu vou repetir aqui de 0 a 3, certo? A integral de x ao quadrado vezes y com relação a y vai ser x ao quadrado, né? Porque o x é constante, y ao quadrado sobre 2, que é a integral de y, menos a integral de menos 2xy com relação a y vai ser 2xy ao quadrado sobre 2. Isso tudo aqui vai de menos 2 a 0, certo, pessoal? Dx. Então, agora eu vou substituir, né? Então, eu vou ter a integral de 0 a 3, certo? Vamos lá, substituindo. Substituir no lugar de y, certo? O x é constante, a gente não mexe. Então, eu vou ter x ao quadrado, y ao quadrado, ou seja, substituindo o primeiro de cima, não é isso? Então, eu vou ter 0 ao quadrado, não é isso? Sobre 2,
menos 2x vezes 0 ao quadrado sobre 2. E agora substituo o de baixo. Então, menos, aí vai vir x ao quadrado vezes menos 2 ao quadrado, certo? Dividido por 2. Esse 2 com esse 2, pessoal, eu já vou simplificar. Então, eu vou ter menos x vezes menos 2 ao quadrado. Então, isso tudo aqui, né? Dx. Então, eu vou ter a integral, né? De 0 a 3, certo? Esse termo todinho vai zerar, né? Multiplicando por 0, certo? Aqui eu vou ter menos 2 ao quadrado, eu vou ter 4, certo? 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado dividido por 2. Ou seja, pessoal, eu vou ter, com o menos daqui da frente, menos 2x ao quadrado, certo? Meu segundo termo, menos com menos, mais, certo? Menos 2 ao quadrado, 4 vezes x, ou seja, 4x. Então, está resolvido aqui minha primeira integral, e agora é só resolver a segunda. E a segunda é com relação a x, certo? Então, eu vou ter, né, a minha integral de 0 a 3 com relação a x, a integral de menos 2x ao quadrado, certo? Então, eu passo a ter menos 2x à terceira sobre 3. A integral de 4x, né, dx, então, mais 4x ao quadrado sobre 2. Isso tudo aqui, né, de 0 a 3. Então, agora vamos substituir, né, primeiro de cima. Então, eu vou ter menos 2 vezes x é 3. Então, 3 ao cubo, né? Dividido por 3, certo? Mais 4. 4 dividido por 2 já dá 2. Então, já vou simplificar, certo? X ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Menos, e agora eu vou substituir o de baixo. Mas como é zero, pessoal, a gente já sabe, né? Que vai dar zero. Então, eu vou ter 3 ao cubo, 27. 27 vezes menos 2, eu vou ter menos 54 dividido por 2, certo? Na verdade, por 3, né? Então, menos 54, né? Dividido por 3. Mais 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Certo? Então, quanto é 54 dividido por 3? 54 dividido por 3 vai dar 18, ou seja, menos 18 mais 18, ou seja, quem é a solução da minha integral? Zero. Então, a solução dessa minha integral dupla vai ser zero. Terceiro exemplo, pessoal, tem a integral de menos 1 a 0 e de menos 1 a 1. De x mais y mais 1 dx dy. Então, agora, a gente vai resolver a minha integral de dentro e ela está com relação a x, certo? É preciso prestar muita atenção na hora de integrar. Ou seja, minha primeira integral, vou repetir, de menos 1 a 0, certo? Resolvendo a minha primeira integral, a integral de dentro. Então, de menos 1 a 1 dx. A integral de x com relação a x é x ao quadrado sobre 2. A integral de y com relação a x vai ser mais xy, certo? O y é como se fosse uma constante. A integral de 1 com relação a x vai ser x. Então, resolvi minha integral, né? Agora, isso tudo, né? Tá de menos 1 a 1 dy, certo? Então, vou repetir aqui. A integral de menos 1 a 0, né?
substituindo primeiro o de cima. Então, 1 ao quadrado, 1 dividido por 2, ou seja, 1 sobre 2. Mais 1 vezes y, mais 1, que x é 1. Então, substituir o meu primeiro, né? Menos, agora substituindo de baixo, ou seja, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 dividido por 2. Menos 1 vezes y, menos y, certo? E x, ou seja, menos 1. Isso tudo aqui, né? dy. Então, agora eu vou reescrever aqui a minha integral, certo? Então, de menos 1 a 0. Então, eu tenho 1 meio menos meio. Eu tenho meio menos meio, ou seja, vão se anular, não é isso? Eu tenho menos com menos, ou seja, mais y com mais y. Então, eu vou ter 2y. E mais 1 com menos 1, sendo que eu tenho menos com menos mais 1, ou seja, eu passo a ter mais 2. Isso tudo aqui, né, pessoal? dy. Agora é só resolver essa integral aqui. Super fácil, né? Então, de menos 1 a 0, né? 2y mais 2 dy, né? Então, a integral de 2y com relação a y, a gente sabe que vai ser 2y ao quadrado sobre 2. A integral de 2 com relação a y, ou seja, mais 2y. Isso tudo aqui, né? De menos 1 a 0, pessoal. Agora é só substituir, né? Primeiro de cima, ou seja, quando eu substituir o 0 aqui e o 0 aqui, tudo isso vai se anular, né? Menos substituir o de baixo. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, 1. Vezes 2, 2, dividido por 2, 1. Menos 1 vezes 2, menos 2, certo? Ou seja, pessoal, 1 menos 2, menos 1. Menos 1 com menos, 1. Então, essa aqui é a solução dessa minha integral dupla, certo? Do exemplo número 3. Então, pessoal, meu exemplo de número 4, certo? Eu tenho uma integral dupla, então de π a 2π de 0 a π, né? De seno de x mais cosseno de y, dx dy. Então, o mesmo processo, certo? A gente vai resolver primeiro a integral de dentro, ou seja, eu vou ter, repetir, né? π a 2π. Quem é a integral de seno de x... Quem é a integral de seno de x com relação a x? A integral de seno de x é menos cosseno de x, né? Mais a integral de cosseno de y. Y é constante. Então, a integral disso aqui com relação a x, né? É x vezes cosseno de y. Isso tudo aqui, né? De 0 a π, certo? De y. Agora a gente só faz substituir, né? Então, eu vou ter a integral de π a 2π, certo? Então, menos cosseno de x, substituindo o de cima, né? Então, cosseno de π, ou seja, cosseno de 180 é menos 1. Menos com menos, mais, ou seja, 1. Mais π, né, que é o valor de x, vezes cosseno de y. Menos, agora eu substituo de baixo, né? Cosseno de 0 é 1, certo? Então, vai ficar menos 1, mais, sendo que 0 vezes cosseno de y, ou seja, esse termo vai zerar. Então, só vou ficar aqui com menos 1, certo? Isso tudo aqui, né? dy. Então, reorganizando aqui a minha integral, né?
de π a 2π, certo? Então, eu vou ter menos com menos mais 1, ou seja, 2 mais π vezes cosseno de y dy, certo? Agora é só resolver essa integral, ou seja, a integral de 2 com relação a y, pessoal, é 2y. A integral do cosseno é seno, certo? Então, eu vou ter mais π vezes o seno de y. Isso tudo aqui, né? De π a 2π. Então, primeiro a gente substitui o de cima. Então, eu vou ter 2 vezes 2π, né? Mais π vezes o seno de 2π. Ou seja, é o seno de 360, pessoal. O seno de 360 é zero, certo? A gente pode fazer na calculadora, ou então no ciclo trigonométrico. Então, menos, agora eu substituo de baixo. Então, eu vou ter 2 vezes π mais π vezes o seno de π. Quem é o seno de π? Ou seja, o seno de 180 também é zero, certo? Então, a minha solução, né? Se a gente sabe que esse aqui vai zerar, né? Multiplicando por zero, esse aqui também. Então, eu vou ter 4π, né? Menos 2π. Então, minha solução da integral dupla vai ser simplesmente 2π. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, na próxima videoaula vamos continuar resolvendo integrais duplas, sendo que com um nível um pouquinho maior. Se gostou do vídeo, deixa o like, certo? Siga o canal, siga a página no Facebook. Até a próxima e obrigado!